Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje, um Aqui Entre Nós em dose dupla. Você acompanhou há pouco um debate entre mim, Augusto Nunes e Marco Antônio Villa, um debate com muito bom humor sobre os fatos da semana. E agora a gente trata da capa de Veja. Coloca no ar. A gente está vendo aí, capa de Veja, informação exclusiva de Paulo Roberto Costa para Dilma Rousseff, mensagem eletrônica do delator do Petrolão para Dilma Rousseff em 2009, que indica que ela e Lula ignoraram os alertas sobre irregularidades em obras da Petrobras usadas pelos corruptos no caso Lava Jato. Um e-mail que Paulo Roberto Costa mandou diretamente para a presidente, enquanto ministra-chefe da Casa Civil e Augusto Nunes comenta tudo, documento exclusivo trazido por Veja e que mostra que o Tribunal de Contas alertou que Paulo Roberto Costa comunicou e que Lula e Dilma ignoraram, Augusto? O pessoal que vive clamando por provas materiais, né? Quais são as evidências palpáveis, pronto. Quer dizer, esse e-mail, em princípio, é só uma quebra de hierarquia, né? Porque um diretor da Petrobras não tem como mandar um e-mail nesses termos para a chefe da Casa Civil, cargo que a Dilma ocupava na época, chefia da Casa Civil. Agora, visto em retrospectiva, agora que já sabe o que aconteceu, é evidente que isso é uma prova de que alertas não faltaram e que o governo ignorou deliberadamente o que poderia ter evitado a perda de alguns bilhões de dólares para a Petrobras. O que o Tribunal de Contas dizia e alertava, e que é comprovado agora nesse e-mail, é que havia algo muito estranho nos valores destinados àquelas obras, e Abreu e Lima, né, foi citada inclusive nesse e-mail. Abreu e Lima, que começou com um orçamento de 2 bilhões, chegou a 20, ainda não está pronta, a conta ficou toda para o Brasil neste belo acordo entre Brasil e Venezuela. Quer dizer, se avisa, o Tribunal de Contas avisa, o diretor de uma área da Petrobras, ao invés de passar este e-mail para o alerta para a presidente da Petrobras, Claro. Não, ignorou o processo, foi direto à presidente e ficou dito pelo não dito. E, aliás, nos 2 anos anteriores tinha havido o mesmo problema, né? Antes, esse e-mail ele foi enviado, ele se refere às contas de 2009. As contas de 2009. 2009. Em 2008, 2007 já tinha havido isso e o problema tinha sido contornado politicamente, que é o que ele sugere aí. O Congresso deu um jeito e foram ignoradas as advertências do Tribunal de Contas. Aí pela terceira vez isso aconteceu. Quer dizer, o Lula depois ele recorreu ao poder de veto dele para que não fossem embargadas as obras, como no fundo, na essência, né, era o que o TCU recomendava. Por que continuar com as obras apesar disso? Por que tanta carga como a que havia contra o TCU? O Lula se queixava debochava do TCU, dizia que até um sapo, me lembro que ele falou que tinha impedido a construção de um túnel, então ele dizia isso. E não, o Tribunal de Contas da União se baseava nos critérios fixados por lei e na sensatez para sugerir que aquilo fosse examinado com mais cuidado. No mínimo, nem isso se fez. Vamos fazer as contas, né? Estamos falando aqui de uma troca de mensagens de 2009, estamos no final de 2014. Durante todo esse tempo, pelo menos que havia problemas, segundo o Tribunal de Contas da União, que havia superfaturamento, que as obras deveriam ser paralisadas, Lula e Dilma sabiam. Ela enquanto ministra, ele enquanto presidente da República. Sabiam. E o Paulo Roberto Costa, que se dirige com esse desembaraço, a então chefe da Casa Civil, ele tinha sido colocado na Petrobras para operar, né, que é um bom verbo aí para furtar, roubar, desviar,
dinheiro que era encaminhado aos partidos. Esse dinheiro financiou campanhas políticas de vários partidos, do PT inclusive. Então, é mais um indício de que a campanha eleitoral de 2010 da candidata Dilma Rousseff também teve dinheiro da Petrobras. Então, fica um pouco pior um quadro que já é bastante sombrio para o governo. Tribunal de Contas que fez os alertas à época e que hoje a Procuradoria do Tribunal de Contas entrou com uma ação diretamente no Tribunal de Contas, pedindo, quer dizer, o Ministério Público, o braço do Ministério Público no Tribunal de Contas, pedindo para que as empreiteiras sejam declaradas inidôneas aqui no Brasil. Essas empreiteiras que participavam dessas negociações que, segundo o Tribunal de Contas, em 2009, já eram utilizadas para superfaturar obras e, obviamente, do superfaturamento vem dinheiro para esse duto de corrupção. Perfeito. E é importante registrar que a reportagem, isso aí tem que ser visto na revista, que vai chegando às bancas daqui a algumas horas, há outro documento que prova o interesse de pessoas ligadas à Petrobras de impedir que o Tribunal de Contas, que a composição do Tribunal de Contas fosse incluísse mais pessoas, que o Tribunal de Contas, enfim, tivesse ministros que não estivessem afinados ideologicamente, politicamente com o governo. Então, essa ofensiva contra o Tribunal de Contas, se isso aí não é prova, então eu não sei o que é. Quer dizer, eles não queriam que o Tribunal de Contas vetasse nada. Tanto que pessoas da confiança do PT, absolutamente confiáveis, né? Aos olhos do partido, essas pessoas depois tiveram problemas judiciais, como verão os leitores, problemas judiciais muito graves, ou seja, viraram casos de polícia, poderiam estar no Tribunal de Contas. Produção, que prepare mais uma vez a capa de Veja, eu quero colocar para você no ar, para que você saiba exatamente do que a gente está falando. Isso é só um pedaço, né? Só um pedaço desse esquema. Pode deixar a capa de Veja no ar, está aqui, exclusivo de Paulo Roberto para Dilma Rousseff, especificamente sobre um e-mail que Paulo Roberto Costa encaminhou em 2009 para a então ministra Dilma Rousseff. O teor completo deste e-mail, qual é exatamente a frase, como é que ele se dirige à então ministra, você acompanha em Veja, que chega às bancas nas próximas horas, e também esse caso que mostra que era preciso alinhar ideologicamente o ministro do Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas não criasse problemas para as negociatas envolvendo PT e empreiteiras. É exatamente isso. Agora, eu vivo lembrando aí no blog, eu publico alguma matéria desse tipo, um resumo, né, uma pequena sinopse, e com o mesmo título, né? Sábado é o mais cruel dos dias para quem tem culpa no cartório. Que é quando a Veja sai, a revista Veja sai com reportagens desse tipo. Mais uma. Cercos fechando, hein, Augusto? Sim, aliás, o Fernando comprovando Baiano prestou, que a Veja falou. O Fernando Baiano prestou depoimento hoje, disse ali no meio do caminho, olha, não sei de nada, não tem relação nenhuma com o PMDB, ainda não bateu a depressão, né, da cadeia, o fantasma do Marcos Valério ainda não o assombrou. Agora, aqui nós temos mais uma prova física de que sabia-se de que havia problema. Eu estou sendo muito leve, né? Mas que sabia-se que havia problema nessas construções e, aliás, nessas obras colossais envolvendo a Petrobras. Cercos fechando. Exatamente. Muito bem. Augusto Nunes, no Aqui Entre Nós. Você quer saber mais nas próximas horas em Veja, que chega às bancas com o e-mail que Paulo Roberto Costa encaminhou para a então ministra, hoje presidente Dilma Rousseff, fazendo o alerta de que o Tribunal de Contas já havia solicitado a paralisação de pelo menos 3 obras, entre elas Abreu e Lima, e este alerta foi ignorado. No meio do processo,
Como se ignorou esse alerta? Quais foram os conselhos para que a lei fosse driblada, para que o próprio Tribunal de Contas fosse driblado? Você vê em Veja desta semana. Boa noite, Augusto. Boa noite, Joyce. Obrigada pela companhia de todos. A gente se fala amanhã cedinho. Tchau.